filmes do Sonic são um sucesso e aclamado pelos fãs, não se tem dúvidas, mas até mesmo uma das melhores adaptações de games tem diferenças com o material original. E eu vim pontuar 10 delas aqui. Quem sou eu? Oi, eu sou o Link, do Link Byte, e nos Bits Amarelos de hoje venham comigo conferir aonde os filmes do nosso amado Ouriço Azul se desviam dos jogos. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Nos filmes, a ordem que o Sonic conhece seus amigos é um pouco diferente. Ao contrário do que muitos pensam, o Azulão não conheceu o Tails primeiro, e sim a Amy, já que, segundo o site oficial da SEGA, o Sonic CD, mesmo lançado depois, se passa antes do segundo e terceiro jogo. Ou seja, Sonic conheceu primeiro a Amy e o Metal, depois o Tails e só aí o Knuckles. Shadow, então, nossa, teve muito jogo pela frente. E isso leva diretamente ao próximo ponto, que é a ausência dos personagens. Não só a ordem mudou, como também a presença de alguns personagens importantes. Em nenhum momento a Rouge, por exemplo, apareceu. E olha que ela foi muito importante para o enredo de Sonic Adventure 2, além de ser uma baita amiga do Shadow. A própria Amy é importante no enredo desse jogo, já que ela ajuda na redenção dele. Os personagens Gamma, Big the Cat, Tikal e Kal também não deram as caras ainda. Mas isso é por causa do próximo ponto que eu vou falar, que é a ordem das adaptações. Como eu disse no início, as adaptações da franquia, mesmo tendo uma ordem de lançamento, se passam em tempos diferentes e são deixadas de lado até então. Só agora, no quarto filme, que a gente vai ver uma base do Sonic CD, enquanto os eventos de Sonic Mania, Sonic Superstars e do famoso e aclamado Adventure foram ignorados até então. Isso muda a dinâmica dos filmes, porque a ausência e presença de alguns personagens cria uma nova visão de como aquele capítulo poderia ter se desenrolado. E ter as coisas acontecendo de maneira diferente também muda como os personagens reagem àquilo baseado no que passaram antes. 4 é a origem do Sonic. Essa aqui choca algumas pessoas que não conhecem ou possuem tanto contato com jogos. Mas não, galera, o Sonic não é um alienígena vindo de outro planeta. Eu acho engraçado que quase sempre quando vão adaptar Sonic, os produtores colocam isso para ser uma explicação plausível do porquê temos um ouriço azul e falante correndo pelado de tênis. Só que acreditem ou não, no material original, nosso querido protagonista é do próprio planeta Terra. E nada disso é esquisito nesse mundo tão louco da SEGA. Não só ele, mas como a maioria dos personagens também. Ah, e em nenhum momento a tribo Echidna estava atrás dele pelos seus poderes e ele teve que fugir. Essa é só mais uma justificativa do filme para ele vir pra Terra. 5 é a personalidade do filme. Pois é, eu cheguei num ponto crucial para muitos. Mas embora lembre muito o personagem que a gente ama nos jogos, o ouriço também é diferente nos filmes. Enquanto nos games ele é um adolescente do espírito livre, um tanto rebelde que valoriza a independência acima de tudo, nos filmes ele é uma criança pré-adolescente que está tentando se encaixar no mundo depois de tanto sofrer e só quer uma família. Oh, dá até peninha, né? E eu não deixo de achar que esse é um dos pontos mais legais do filme, que inclusive deu uma camada maior pro nosso herói. Chaos Control! 6 são as Esmeraldas do Caos. Nem as Esmeraldas do Caos, artefatos importantíssimos dos games, escaparam da roteirização dos filmes. É o seguinte, nos jogos temos as 7 Esmeraldas padrão e a Esmeralda Mestra, que é a do Knuckles, que ele protege. E também a que anula o poder das demais, mas nos filmes elas foram fundidas numa coisa só. E quando quebrada a Esmeralda Mestre, ela revela as demais, que juntas se tornam uma gema maior. Outro ponto, ainda nas Esmeraldas, é que elas têm uma história de fundo nos filmes. Algo que nos jogos demorou pra acontecer, hein? Vindo só ter um vislumbre das suas origens no game Sonic Frontiers de 2022. Revelando que são de origem alienígena trazida pelos antigos à Terra. Inclusive, lore muito boa desse jogo. 7, que é o nosso Dr. Eggman vs Robotnik. O nosso mais odiado vilão da franquia, Dr. Evil Robotnik, mais conhecido como Dr. Eggman, não teve origens muito esclarecidas nos jogos. Bem no início, a SEGA americana até tentou dar uma história de fundo para ele, mas como essa divisão foi por muitos anos problemática, esse texto ficou mais ainda. A realidade é que muito dele permanece um mistério, mas nas telonas ele foi criado como um órfão e só foi saber da sua família no terceiro longa, ao contrário do mundo virtual onde ele já tinha uma noção de seu avô, da Maria e tudo mais. 8 é o Sonic 3, o filme vezes o Adventure, e apesar de ser aclamado como o melhor da trilogia, e eu concordo, o terceiro filme, embora muito bem adaptado, é o que mais tem mudanças em relação ao material original. Primeiramente que a morte da Maria é bem suave aqui, e até mesmo na animação do Sonic X no anime, o seu destino é mais fiel ao jogo que no longa-metragem 2024, onde quem leva o tiro é ela.
Pobre coitada. E não um container de energia que atinge e explode a, né, querida. Enfim, tadinha. Inclusive, ela se sacrifica para salvar o Shadow. Outro ponto é que o Geralt Robotnik, avô dela e do Eggman, já bateu as botas antes de tudo isso acontecer. E o plano de destruir a Terra é um segredo muito bem guardado. Nos jogos, a Maria está na instalação Ark no espaço, não numa base na Terra, porque originalmente ela tem uma doença rara que impede que ela respire direito no nosso planeta. Essa parte é até referenciada no diálogo do Geralt com o Eggman, quando ele pergunta o nome de uma doença respiratória muito rara. Ah, e sabe aquele filme que ela e o Shadow assistem juntos? O Biolizard, que faz referência ao Godzilla? Então, ele não é nada mais nada menos que um chefão de Sonic Adventure 2. Em nono e penúltimo são os personagens originais. Assim como toda boa adaptação de games, alguns personagens são criados para ajudar o público a se familiarizar com a trama. Foi o caso do Tom e da Mad, que adotam o nosso bebê azul no filme. Eles simplesmente não existem nos jogos e servem como ponte narrativa para o espectador leigo se sentir introduzido na história. Para ser sincero, todo o núcleo humano dos filmes é original, com exceção do Eggman, Geralt e Maria. Nem mesmo o assistente do vilão, Agente Rocha, tava lá. Ah, isso não se restringe só a eles. A Garra Longa, guardiã do Sonic, foi mais uma criação para justificar sua origem nessa versão cinematográfica. Inclusive, ela e a Agente Rocha ficaram relativamente populares, a ponto dos fãs pedirem eles nos jogos. E em último, é a ausência de locais importantes. A ausência de localidade de fases dos games aqui. Como o Sonic ele veio de outro planeta, a maioria delas não aparece nos filmes. E sim, elas são importantes. A Death Egg, por exemplo, que seria uma estrela da morte do Eggman, não existe aqui até então. A Angel Island, que é a ilha sagrada do Knuckles e é onde ele protege a Esmeralda, nunca nem foi mencionada. Além disso, a clássica Green Hill Zone virou uma cidade pacata de Green Hills. Embora no início do primeiro ela apareça um pouco, mas nunca é dito se aqui esse é o seu nome. Para Sonic 4 é esperado um orçamento maior e mais localidades dos games. Falando nisso, o quarto filme do nosso Amadorismo estreia em março do ano que vem e promete trazer Metal Sonic como principal ameaça. E aí, já sabia de muitas dessas diferenças? Você já sabia? Mostra pra quem não sabe. Se você curte franquias da SEGA como Sonic, Bayonetta e Space Channel 5, segue o link abaixo para mais conteúdos assim.